Saudamos os nossos amigos do canal do Advento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por você fazer parte do nosso canal. Desta vez nós iremos dar continuidade à série O Grande Engano, parte 2. Acompanhe aí conosco a parte 1 que está aqui na descrição do vídeo. Desta vez nós iremos falar sobre a feitiçaria antiga e a moderna. Eu gostaria que você, antes de mais nada, curvasse a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai amado, nosso Criador, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nesse momento, iremos abrir a Tua palavra, Senhor, para estudar sobre o grande engano que Satanás tem perpetuado desde o início da criação deste mundo. Nos dê a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Nós iremos meditar nesta história e tirar algumas conclusões sobre a feitiçaria antiga, a moderna e a idolatria dos gentios. Nós falamos no vídeo número 1 da série que um dos grandes meios que Satanás utilizará nos últimos dias é a aparição em forma de pessoas falecidas, entes queridos. E nós vamos ver um exemplo na Bíblia para ilustrar muito bem esta grande artimanha. 1 Samuel capítulo 28 fala do episódio em que Saul, rei de Israel, foi consultar uma médium em Endor. Endor era um local que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de Gilboa, que era o local onde o povo de Israel estava acampado contra os filisteus que estavam na cidade de Sunem. Ok? Vamos ler a partir do verso 5 em diante. Está escrito: Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas, e se foi com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aquele que eu te disser. Muitos, ao lerem este relato bíblico, acreditam que existe vida após a morte baseado neste relato aqui da história de Saul. Agora, será que a Bíblia nos dá base para acreditarmos nisso? Queridos, por que Saul foi procurar aquela médium? Nós vamos tirar aqui algumas conclusões interessantes. No final do verso 6, a palavra de Deus nos diz que Deus não se comunicava mais com Saul. Saul havia sido rejeitado por Deus. Os meios que Deus escolheu para se comunicar com o seu povo era por meio de sonhos ou visões, por meio do juízo de Urim, você pode ler isso melhor em Números capítulo 27, verso 21, ou por meio dos profetas. Durante toda a vida de Saul, ele teve o auxílio do profeta Samuel, mas ele desprezou o auxílio desse profeta. Uma vez morto, e é isso que diz o verso 3, Samuel já era morto e foi sepultado em Ramá. Ele não tinha mais o conselho do profeta. E os filisteus estavam em emboscada contra o povo de Israel. Ele estava desesperado e queria saber orientações de Deus a respeito do que ele deveria fazer. Mas Saul, por causa da sua vida, das suas escolhas, havia sido rejeitado por Deus. E o que ele fez? Procurou uma feiticeira, uma bruxa, que havia se entregue aos poderes de Satanás em troca de alguns prodígios que ele fazia por meio dela. O fato é que Deus não estava mais se comunicando com Saul. O verso 15, no final do verso 15, Saul diz o seguinte, quando ele entrou em contato ali com aquele ente espiritual: para que me reveles o que devo fazer. Então Saul queria saber o que fazer diante dos filisteus. Agora, o ato de procurar aquela feiticeira é citado na Bíblia como
um dos motivos da rejeição de Saul. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, se você tiver a sua Bíblia aí. Abra ela em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Está escrito o seguinte: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de José. Será que nós podemos tirar essa conclusão de que existe vida após a morte por causa de uma obra miraculosa realizada por uma feiticeira, a qual foi consultada por Saul, e esse foi o motivo da queda dele, porque Deus o rejeitou por causa da sua transgressão de consultar uma necromante, uma feiticeira? Então, nós não podemos tirar essa conclusão da vida após a morte, da imortalidade da alma, baseada nesse texto. Então, o ato de consultar aquela mulher, aquela feiticeira, foi uma das causas da morte de Saul. A Bíblia fala bastante sobre a necromancia. Necromancia se refere à arte de consultar os mortos para saber possíveis fatos a respeito do futuro. A Bíblia diz o seguinte, abra ela em Levíticos capítulo 19. Vamos ler o verso 31. Deus havia dado instruções muito claras a respeito desta prática. E nós vamos entender muito bem por que essa prática é considerada abominação a Deus. Levítico 19, verso 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia também diz em Deuteronômio, capítulo 18, verso 12, algo semelhante. Diz o seguinte, verso 11 e verso 12. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então a necromancia, a arte de consultar os mortos, era uma prática abominável aos olhos de Deus. E Deus diz que isto era abominação. Então, ao Saul consultar aquela mulher, ele estava praticando uma abominação. Por que será? Será que ele estava realmente se comunicando com Samuel, que havia falecido? Meus amigos, a arte de se comunicar com os mortos, ela é a base de toda a feitiçaria antiga e a perpetuação daquilo que Deus, ou melhor, daquilo que Satanás havia dito lá no Éden para a mulher, através da serpente. É certo que não morrereis. Comunicar com os mortos para revelar o futuro era a base de toda a feitiçaria antiga. Na antiguidade, as pessoas deificavam os mortos, ou seja, tornavam os mortos como deuses. E isso era o centro do paganismo. Os deuses dos gentios, por exemplo, eles são considerados como o espírito de heróis que foram tornados deuses. Agora, ao se comunicar com mortos, na verdade, as pessoas não estavam, na antiguidade, se comunicando com entes que faleceram, com heróis mortos do passado, grandes personalidades. Na verdade, eles estavam se comunicando com demônios, com espíritos caídos, que foram expulsos do céu com Satanás após a sua rebelião. A palavra de Deus nos fala sobre isso em um episódio. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 25. Creio que vocês conhecem o que aconteceu com o povo de Deus em Baal-Peor e como aquele povo, prestes a chegar em Canaã, se contaminou com os ídolos das Moabitas. Números, capítulo 25. Leia comigo o verso 1 e 2. Está escrito: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. E estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Preste bem atenção.
o povo foi convidado a sacrificar aos deuses dos moabitas. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Uma apostasia à véspera de entrar em Canaã. Agora, o salmista Davi, citando este relato, nos acrescenta uma informação muito importante. Abra sua Bíblia em Salmos 106. Vamos ler o verso 28. Salmos 106. Está escrito o seguinte, verso 28, vamos ler também o verso 37 e 38. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios, preste atenção, dos ídolos mortos. Verso 29. Assim com tais ações o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então os deuses daquelas moabitas eram ídolos mortos. Isso mostra que os ídolos dos gentios eram espíritos de homens mortos. Perceba que a imortalidade da alma é o centro do paganismo e de toda a religião não cristã. O verso 37 de Salmo 106 diz o seguinte, continua. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E no verso 38 fala quem são esses demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. Então perceba que os ídolos de Canaã, que o livro de Números 25 fala que eram os deuses das moabitas, na verdade eram demônios. Salmo 106, verso 37. Então, queridos, perceba que o culto aos ídolos, o culto aos mortos, a necromancia, a feitiçaria antiga, na verdade se trata de culto aos demônios. Culto aos demônios. Embora muitas pessoas acreditem que estejam se comunicando com pessoas que faleceram. O espiritismo moderno, a feitiçaria antiga e a adoração aos ídolos tem na base das suas práticas o princípio da vida após a morte. E, infelizmente, muitas pessoas são enganadas por essa prática. Porque estes seres espirituais aparecem e revelam algumas coisas da vida passada daquelas pessoas que estão aparecendo ali, os espíritos em forma de entes queridos. Revela algumas experiências do passado. E isso ganha a confiança das pessoas que estão em contato com eles, sob a pretensão de revelar o futuro. O interessante é que nessa prática, meus amigos, muitos consideram a palavra destes seres espirituais com mais peso do que a própria palavra de Deus. Que engano fatal! E que se revelará um engano terrível nos últimos dias. E eu falo isso não somente em relação aos gentios, mas até ao mundo cristão mesmo. Quando as religiões, as igrejas cristãs, afirmam que existe vida após a morte, elas abrem uma porta para a comunicação e atuação de Satanás. Necromancia não se trata apenas de se comunicar com os mortos. Quando você crê na vida após a morte, você está se enquadrando, a sua religião está se enquadrando na necromancia, que é uma prática abominável a Deus. Queridos, o ensino desses deuses gentios, por exemplo, os oráculos de Roma e da Grécia, e tantos outros mitos, os ensinos desses deuses, interessante, levam as pessoas à licenciosidade, ou seja, à impureza, à lascívia e especialmente toda sorte de práticas sexuais ilícitas. Não somente é permitida, como é incentivada. Ou seja, no Espiritismo, queridos, não há pecado, não há morte, não há juízo e não há condenação. Como isso pode ser uma mensagem ou uma obra vinda do reino de Deus? Meus amigos, na história de Saul nós podemos tirar algumas conclusões importantes. Se você observar o relato de 1 Samuel 28, aparentemente, aquele era Samuel mesmo.
Mas será que Satanás teria poder, se houvesse vida após a morte, para fazer Samuel descer dos céus, para atuar ali diante de uma feiticeira, uma bruxa? Claro que não. Será que se houvesse vida após a morte e Samuel estivesse perdido, Deus o faria subir de onde quer que fosse para se comunicar através de mortos com Saul? Claro que não. Até porque o próprio Deus havia fechado a sua comunicação com Saul. Nós vimos ali anteriormente por meio dos profetas, sonhos e por meio de Urim. Então, o relato da história de Saul consultando uma pitonisa é um protótipo, queridos, do que vai acontecer nos últimos dias. Quando espíritos de demônios irão aparecer em forma de pessoas falecidas, em forma de anjos de luz. E a profecia fala, inclusive, que o próprio Satanás vai se personificar a Cristo. E estas aparições serão um engano de muitas pessoas. Por quê? Porque nós podemos discernir se é algo vindo de Deus ou não por meio da sua mensagem. Como sabemos que aquele espírito aqui que aparece, espírito entre aspas, aparece para Saul, não provém de Deus? Por causa da sua mensagem. Interessante que a mensagem que foi trazida para Saul não levou Saul ao arrependimento e à confissão dos seus pecados, mas impeliu Saul ao desespero e à ruína. Embora aquela aparição, durante a aparição, aparentemente fosse realmente Samuel. Queridos, se as pessoas nos últimos dias forem basear a sua fé, as suas convicções no que elas irão ver, elas serão enganadas. A nossa única regra e base segura é a palavra de Deus, o está escrito. A mensagem daquele demônio a Saul, queridos, posto que fosse uma denúncia do pecado, veja lá as palavras do demônio, era uma denúncia do pecado e era uma profecia de castigo, mas não levou Saul ao arrependimento. E isso nos traz uma lição importante, queridos. Hoje, mesmo em meio ao mundo cristão, ainda existe a crença da comunicação com os mortos. E estas igrejas estão abrindo uma porta para a atuação de Satanás. Queridos, nós estamos diante da terra antitípica de Canaã, está bem adiante de nós. E Satanás usará todo o meio para perverter e contaminar o povo de Deus e fazer com que ele seja motivo da ira de Deus. Nós estamos numa época, irmãos, em que mais do que nunca as palavras de Marcos 14, verso 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essas palavras se fazem mais importantes do que nunca nos dias em que nós vivemos. O espiritismo moderno tem a mesma base da feitiçaria antiga e de todas as práticas dos gentios. A idolatria aos ídolos é um culto aos mortos e, ao mesmo tempo, um culto aos demônios. Eu gostaria de finalizar lendo com você um texto da Palavra de Deus que nos traz, queridos, uma advertência muito importante a respeito dessas práticas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Nós iremos ler o verso 19 e o verso 20. Olha o que a Palavra de Deus fala a respeito deste assunto. 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler o verso 19 e 20. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Verso 20. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Meus amigos, com todo respeito a você, se você tem seguido este caminho, quando nós vemos a honra que é dada a santos, que um dia viveram nesta terra e hoje são tidos como seres espirituais que intercedem
em favor das pessoas, quando você honra a santos, quando você vê práticas de comunicação com os mortos em centros espirituais, quando você vê mitos em favor de heróis do passado, tudo isso não se trata de outra coisa a não ser culto aos mortos e, como Paulo falou, culto aos demônios. O livro de Isaías, capítulo 8, verso 19, nos faz uma admoestação. Ele diz: não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Nós temos um Deus, queridos, que conhece o fim desde o princípio. E muitas coisas Deus revelou através da sua palavra a respeito do futuro. Mas Deus ocultou também muitas coisas. A ânsia das pessoas em conhecer o futuro leva elas a entrarem em contato com adivinhos, necromantes, com pessoas que leem mãos e outras coisas. Isso, na verdade, como disse Paulo em 1 Coríntios 10, queridos, na verdade é um culto aos demônios, aos anjos caídos. Nós iremos ver no próximo vídeo, eu convido você a permanecer conosco, como a mente das pessoas está sendo preparada, tanto para absorver esse conhecimento, como também preparando-as para os eventos finais, quando grandes maravilhas irão acontecer. Eu convido você a continuar conosco. Muito obrigado por estar acompanhando os nossos vídeos. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.